Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população já teve ou vai ter dor na coluna, pelo menos uma vez na vida. Essa dor prejudica o dia a dia e a qualidade de vida. Para ajudar a gente a evitar esse problema e viver muito melhor, eu converso com a médica especialista em dor, a doutora Jamile Pereira. Doutora, seja muito bem-vinda ao Santa Receita. Obrigada. Eu acho que todo mundo já reclamou de dor nas costas, né? Exatamente, é muito comum, né? É comum, não muito é? comum. É a dor mais comum, doutora? É uma das principais queixas de dor, né? Tanto no pronto-socorro, aquele paciente que tem aquela dor aguda, de repente começa a doer, esforçou, faz, associada à atividade física, ou aquela associada ao trabalho, né? E aí busca um atendimento por causa de dor lombar. Isso chama-se lombalgia ou não? Lombalgia é uma dor em determinado local na coluna lombar, né? Então, assim, nós temos a coluna que eu trouxe para ilustrar. Tá. Nós temos essa região aqui final, que é a região da coluna lombar. São 5 vértebras, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a torácica e essa é a cervical, né? Então a gente está de baixo para cima. Então a lombalgia é a dor nessa região aqui da coluna lombar, né? Então quando a gente fala coluna, a gente tem que lembrar que temos todas essas partes da coluna, né? A região cervical, a região torácica, que é aqui do meio, e a região lombar. Então lombalgia é aquela dor baixa aqui nas costas, aqui bem embaixo, né? Boa. Essa é a lombalgia. É aquela dor que às vezes a gente põe a mão assim, a gente sente até um pelotinho e vai dando aquela alfinetada, exatamente, né? Então, assim, a dor lombar é uma dor recorrente, né? Então, muita gente tem, doutora, eu fiquei 3 dias com dor, depois passou. Depois eu voltei, daqui a 2 meses eu senti novamente. Aquela dor que ela vai e volta, né? E tem gente que fica com uma dor crônica, né? Com aquela dor, assim, por mais. Então, a gente pode dividir a dor lombar, a lombalgia, em dor aguda. Tá. Então, dor aguda é até 4 semanas, né? Então, 4 semanas. Então, você teve uma dor e aquela dor aconteceu alguma coisa e você começou com uma dor nas costas, né? Na dor baixa, uma dor lombar. E aí ficou por 4 semanas. Isso é considerada dor aguda. Uma subaguda é de 4 a 12 semanas. Então, o paciente que estava depois de 4 semanas continua com dor chegando quase a 12 semanas. Então, 3 meses, né? Para a gente contar em semanas. 1 mês é agudo, de 2 a 3 meses é subagudo e crônico é acima de 3 meses. Então, cada coisa dá um alerta para a gente e a gente tem que saber, e o paciente também tem. A maioria dos casos das dores agudas, elas vão reverter sozinho. Então, é aquela dor que você já teve, aconteceu alguma coisa e daqui a pouco ela passa, às vezes você toma uma medicação e ela vai melhorar. E na maioria das vezes, ela não é algo tão preocupante, não é algo que precise você intervir, cirurgia, medicações mais agudas ou algum procedimento. Na maioria das vezes ela vai ter, por isso que 85% das pessoas ela vai passar com algumas mudanças simples, né? Então, a dor quando ela vai cronificando, depois que passa de agudo, depois de 1 mês, já é uma dor, um sinal de alerta, né? Que a gente vai começar a ter que investigar melhor, né? E tratar de uma forma mais agressiva, né? Quando a gente fala da dor lombar e a gente fala assim, uma dorzinha nas costas todo mundo tem, alguns momentos específicos, a gente pode, de repente, na nossa postura, na nossa má postura, ou algumas coisas, provocar essa dor, doutora? Com certeza, salto, por né? exemplo? Então, vamos aqui pensar na coluna, né? Nessa região daqui. Nós temos as vértebras, para a gente entender o que causa, né? Quais são as causas da dor lombar, né? A gente tem que pensar na anatomia, né? Nas estruturas que estão cercando aquilo ali. Então, a gente tem as vértebras, né? A gente tem os discos, a gente tem esse aqui amarelinho, que são as raízes que saem, né? As ciatalgias, a dor do nervo ciático, essas raízes que podem ser comprimidas. Nós temos aqui nessa região aqui das costas alguns músculos. E além de tudo, a gente tem isso aqui importante. Conhece a bacia, que a gente chama de bacia? Sim. Ela fica bem pertinho, tá vendo aqui? Então tem algumas doenças, algumas dores que às vezes simulam. São dores um pouco mais baixas aqui nessa região aqui. E que às vezes a pessoa pensa que é na coluna, mas ela pode ser... Aqui nós temos o osso isquiático e o osso sacro, né? Então, às vezes, por exemplo, faz uma inflamação bem aqui nessa articulação, a sacroileite, que às vezes simula e o paciente acha que está com uma dor lombar.
Então, assim, a maioria das vezes, né, aquela que a gente conversou das dores agudas, são causas de sobrecarga, né? Então, são contraturas musculares, são inflamações temporárias, por um uso mais desgastante, às vezes até um estresse ou um esforço que você fez a mais, que naturalmente ela vai reverter. Mas algumas são, sim, doenças tanto de osso quanto de disco ou até de nervo, né? E como que a gente faz o diagnóstico, doutora? O diagnóstico, na maioria das vezes, pela clínica, pelo exame, né? Ele pode ser, sim, suspeitado e a gente tem alguns exames de imagem, raio-x, tomografia, ressonância. Muitas vezes não é necessário, então às vezes o paciente chega já, eu tenho 2 dias de dor e eu já quero aqui, ó, um monte de exame. Na maioria das vezes, nos casos agudos, a gente nem precisa, a gente, no exame, numa coisa, faz uma investigação, conversa, senta ali, quanto tempo tem que começou, você tem algum sinal de alerta, o que você está sentindo, essa dor tem quanto tempo, o que faz melhorar, piorar, a gente faz alguns testes, né, algum exame físico que a gente faz, pede para o paciente fazer alguns movimentos, a gente simula alguns movimentos que nos alertam o que está causando essa dor. E às vezes só com medicações ou mudanças comportamentais, orientações, a gente já consegue tratar. Quando não é possível ou quando tem uma causa, né, orgânica, alguma coisa, algum processo degenerativo, alguma compressão, aí sim, às vezes a gente precisa com tratamentos mais intervencionistas, né? Quem tem, por exemplo, artrose, artrite, doutora, como é que trata também? Aí pode confundir essa dor? A gente consegue diagnosticar através do exame de imagem, né, alguns também dos quadros clínicos. Nem sempre é tratamento, na maioria das vezes não é cirúrgico, é tratamento medicamentoso e comportamental. O que eu falo quando eu falo medicamentoso e comportamental, né? Então, acupuntura, fisioterapia, aprendizado, né, de fortalecimento muscular. Muitas vezes é difícil. A gente, sempre quando a gente conversa, né, sobre essas dores, então, dor lombar, ela também está dentro desse protocolo. Para você perguntar qual é a principal, doutora, o que eu posso fazer? Eu não quero sentir dor. Movimente-se. Movimente-se é um bom conselho, né? Então, a gente fortalecer essa musculatura que a gente tinha falado. Então, pensa que a nossa coluna é nosso sustento. Ela tem esses discozinhos pequenininhos aqui, ela tá até simulando aqui uma hérnia, tá vendo? Esse vermelhinho aqui. Então, ela tem esses discos pequenininhos que sustentam. Junto com isso, ela tem ligamentos, músculos. Se a gente tá fraco essa parte daqui, a gente vai sobrecarregar tudo no osso, né, nessa região do disco, que vai acabar comprimindo. Então, movimentar, manter-se ativo, né? A gente pensa em alguns fatores de risco, né? Fatores de risco assim, nem todo mundo que faz isso tem, mas quem tem essa característica tem mais chance de ter a dor lombar. O que estão esses fatores de risco? Eu falo, doutora Ermelio, o que eu posso fazer então? Então, tabagismo, pessoas que fumam às vezes podem ter mais dor lombar, associação com atividade, com trabalho muito extenuante, né? Então, pessoas que trabalham em casa, né? Funcionárias, né? Lá pessoas que fazem carregamento de peso, cargas, né? Carga, pessoas que trabalham trabalhos manuais, né? E às vezes até trabalhos muito tempo em pé, muito tempo sentado, trabalhos sedentários, que é outro, então, tanto o extenuante quanto, né, trabalhos muito pesados, como também o sedentarismo, né, ficar muito tempo sentado. Por exemplo, as manicures, que às vezes vão fazer a unha, elas ficam numa postura muito ruim. Digitação também, exatamente, recepcionista, pessoas às vezes, né, que trabalham muito tempo sentado, também é um fator de risco. Mulher é um fator de risco. A gente sempre tá nesses daí, doutora. Ser mulher, né, você tem mais chance de ter dor lombar, né? Obesidade, né? Então, é como se fosse pela sobrecarga mesmo, excesso de peso. Nem todo mundo que é obeso tem dor lombar, mas se você tem mais chance de ter dor lombar se você está no quadro de obesidade. Nós temos também cansaço mental, então, transtornos mentais como depressão, ansiedade, estresse no trabalho, olha como a nossa mente, isso tudo são fatores de risco para poder você ter dor lombar, né? Então, sempre quando a gente vai tratar, claro que a gente tem sempre que saber o que é o diagnóstico, né? Tentar encontrar a causa, ver se a gente pode, mas junto com isso a gente tem todos esses fatores para reduzir a chance. Se alguém como nós, que não, né, estamos aí na fase ativa, a gente pode prevenir, né, pensar já em associações para a gente tentar diminuir essa chance de ter essa lombalgia, né? Assim como quando a gente for fazer alguns movimentos, né, então assim, eu trabalho sentado, eu tenho que fazer, como eu posso, né, melhorar?
levantar de vez em quando, fazer pausas, podem ser pausas curtas, mas frequentes. Então, não precisa você pausar por 2 horas. Você pode fazer pequenas pausas, você está lá mais de 1 hora, 2 horas sentado, uma pausa, 5 minutinhos, estica um pouquinho, faz alguma atividade, movimenta o corpo, muda de posição. Às vezes tem gente que só de você mudar na cadeira, mudar alguma coisa, você já sente que você tira, né? Você tira um pouco a sobrecarga. Assim como quem faz o carregamento, o exercício extenuante, prestar um pouco mais atenção nos movimentos, né? Quando você for abaixar, sempre joelhos agachados. Então, aquele movimento de com o pé esticado e baixando, ele é ruim, né? Então, agacha, né? Faz a flexão do joelho, assim como contrair o abdômen. Então, quando você for abaixar, né, pegar o peso, você tentar fazer essa força aqui no abdômen para você não forçar tanto a musculatura das costas. São algumas dicas práticas, né, que a gente pode fazer. Mas a gente sempre, quando chega, né, o paciente, a gente tem que fazer toda essa coleta de dados, de informações, tirar alguns fatores que nos levanta a nossa anteninha, né? Então, a gente fala assim, ó, então se o paciente tem acima de 70 anos, por exemplo, doutora, eu estava bem, e aí de repente começou uma dor. É um alerta que a gente vai precisar de um exame de imagem, descartar. Se o paciente já teve história de câncer, né? Já teve histórico, fiz um tratamento, comecei com uma dor. Às vezes a gente antes, né, um pouco mais precoce, a gente faz um exame de imagem. Se o paciente tem uso de, por exemplo, corticoide, né, que pode fazer uso crônico, a gente tem. Pacientes renais crônicos que fazem diálise, a gente também tem. Se tiver acompanhado de febre, um trauma agudo, eu caí e de repente começou, não, tudo isso a gente nos alerta, né? Perda de peso excessiva. Então, assim, o paciente ele tem que perceber o que mudou e aí, às vezes, é sim necessário buscar um especialista, né? Um tratamento para poder. Nem todo paciente que tem dor, naqueles todos os casos, a gente vai precisar procurar um médico, né? Então, às vezes, aquela dor ficou lá, né? Aquilo que a gente falou, ficou 2 semanas, aí foi melhorando, foi diminuindo. Quando eu dormia, dava uma melhorada, eu descansava e depois dava um pouquinho mais de dor. Às vezes essa dor não tem tantos sinais de alerta, a gente faz essas mudanças comportamentais aí e às vezes você vai se ajustando. Mas passou isso, ficou muito frequente, está cronificando e tem esses sinais de alertas que eu comentei, alguns dos que eu comentei, aí sim a gente precisa sim procurar uma ajuda, né, um especialista. Boa. Tem perguntinha de WhatsApp, doutora? Temos perguntinha para a doutora, tá bombando de pergunta aqui, viu? Cris, de Américo Brasiliense, em São Paulo. Boa tarde, Abi e chefe Léo. Anestesia RAC pode deixar como consequência dores lombares? Amo Santa Receita, abraços. Obrigado, Cris. A gente que ama você, Cris. Beijos, Cris. E aí, doutora, pode? Não é comum, muito paciente acaba, né, associando, né, fez um procedimento, às vezes no procedimento ficou muito tempo deitado, teve a recuperação da cirurgia que ficou deitado. A agulha de RAC ela é muito fininha. A gente não chega, né, a ter nenhum trauma, nenhuma lesão. Então, se foi um procedimento anestésico sem intercorrência, não teve nenhuma lesão de nervo, não foi um procedimento extremamente difícil, ele não causa. Não é para causar, o mais comum, a causa não ser da raquianestesia, né, do procedimento cirúrgico. Boa, vamos para a próxima? Mais uma pergunta para a doutora, vamos lá. Aparecida de Lourdes, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Lombalgia causa dormência nas pernas? Obrigado pela pergunta, Aparecida. Exatamente, ótima pergunta. Mas aí tá mais um sinal de alerta, né? Lembra que eu estava falando aí? Você ter perda de força, dormência, parestesia, nos dá um sinal do nervo estar sofrendo. Então, ele tem a dormência, aquele formigamento. Você tem fraqueza no membro, né? Na perna, no pé, aqui na região do bumbum. Você tem até sintomas, sabe? Tem uma região aqui bem baixa, né? Que ela inerva a região renal, né? Da bexiga. Então, às vezes, pode ter sintomas urinários, disfunções sexuais que podem estar lesando o nervo. Então, dormência na perna é um sinal de alerta, é um sinal que precisa, muitas vezes, de um exame de imagem, né? De uma ressonância, por exemplo.
para a gente saber que está comprimindo. Às vezes não é possível, a depender de onde você esteja, né, não fazer um exame de imagem, mas é sim possível já começar um tratamento específico para as ciatalgias, né, para as compressões, para as dores de compressão. Então, quando você tem esse nervinho que sai aqui, nós temos no meio, passa um canal medular, passa a nossa medula. Então, olha a importância da nossa coluna, ela protege a medula. Lembra quando a pessoa sofre um acidente, faz um trauma, pode ter, né, uma paraplegia, uma paresia. Então é porque ele tem um trauma nesse canal da medula que fica aqui por dentro, aqui protegido. E da medula saem algumas raízes nervosas, que são esse amarelinho. Eles saem e vão para vários lugares do nosso corpo. Então ele sai aqui para face, tem joelho, perna, dedo do pé, panturrilha, lateral, tudo isso, quando o paciente chega, eu tenho uma dor específica aqui do lado da... Isso a gente já sabe que é o nervinho ali que está saindo de L5 e tal. Ah, eu tenho um que sai aqui, dói bem aqui. Então tudo isso, essa dormência, esses sintomas de fraqueza, de cansaço, eles podem sim ser um sintoma, sinal de alerta, né? Uau! Doutora, a gente não falou disso, mas rapidamente, quando a gente tem adolescentes com muita dor, também é preocupante, né? A gente falou um pouquinho da idade aí, a gente sabe que às vezes é o esforço, tudo isso, mas com adolescente também a gente tem que ficar atento? Com certeza. Tem um tratamento, tem uma investigação específica para dores lombares em crianças e adolescentes, que sim, nos alertam e às vezes é sim preciso, né, quando foge da idade ali, a gente às vezes precisa investigar mesmo também. Porque pode gerar uma coisa muito maior. Exatamente, né? Nós temos algumas deformidades, escoliose, cifose, que podem causar, assim como às vezes atividade postural, né? Que aí você pode cronificar e no seu futuro ter muito impacto na sua vida, né? Que interessante, gente. Dá pra falar muita coisa, né? Ai. Mas aí passa rápido. Tem que chamar a doutora logo, de volta. Doutora, muito obrigada por hoje. Obrigada. Você de casa, aproveita, faça a pergunta, fala o que mais você quer saber. Se quiser que a gente continue falando de coluna, eu sei, porque dói tudo mesmo, a gente vai falando, tá? Mas não esquece de ter os bons hábitos também pra te ajudar. O Instagram da doutora, @anestesiaedor, com underline, tá aparecendo pra você. O telefone é o 11 97230 8525. Um beijo. Obrigada. Até a próxima.